O ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, criticou duramente decisões do ministro Alexandre de Moraes, classificando-as como ilegais, abusivas e configurando censura prévia contra Bolsonaro. Mello questiona a competência do STF nos casos e afirma que nem no regime militar houve algo semelhante. Moraes estaria extrapolando seus poderes? STF vive crise de legitimidade? Veja os detalhes completos com Deltan Dallagnol. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro das notícias. E agora vamos para o vídeo. Alexandre de Moraes é caso de hospício? Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, disse que Alexandre de Moraes tem que se tratar. Pessoal, se vocês ainda não deram uma boa risada hoje, a hora é agora. Quantas vezes vocês veem um ministro do STF dizendo que Alexandre de Moraes tem que se tratar da cabeça? Nunca, não é verdade? Eu realmente não me lembro de ver um colega do Alexandre de Moraes usando palavras tão duras, ainda que de uma forma elegante, como Marco Aurélio é e como ele faz, para detonar os abusos e as ilegalidades do ministro. Eu vou te mostrar agora 3 coisas. Primeiro, Marco Aurélio massacrando a última decisão ilegal de Moraes contra Bolsonaro e, de quebra, detonando também os abusos do STF contra os réus do 8 de janeiro. Segundo, eu vou te mostrar o Marco Aurélio dizendo que o que Moraes fez com Bolsonaro é censura prévia e é humilhante, e que o que está acontecendo no Brasil de hoje não aconteceu nem mesmo no regime militar. E terceiro, a melhor frase de todas, a de que Moraes tem que se tratar. E aí fica a pergunta, é caso de hospício? Bora lá então para a primeira parte com ele, o ministro Marco Aurélio Mello, ex-presidente do STF. O que começa errado não pode acabar bem. E começou errado considerando a competência do Supremo. A competência do Supremo está na Constituição Federal. E o preceito é exaustivo. O Supremo não é competente para julgar cidadão comum, para julgar originariamente ex-presidente da República, ex-deputado federal, ex-senador. Basta que indaguemos. O atual presidente, quando respondeu criminalmente, ele o fez aonde? Na 13ª Vara Criminal de Curitiba. A legislação não mudou. Por que o ex-presidente Bolsonaro está a responder no Supremo? Isso é inexplicável. E a história em si é impiedosa. Vai cobrar essa postura do Supremo, inclusive quanto àqueles que participaram das arruaças de 8 de janeiro, que são cidadãos comuns. Quando o Supremo decide, não cabe recurso a um órgão revisor. Então, devido ao processo legal, fica prejudicado. Não se avança culturalmente assim, maltratando a lei das leis, que é a Constituição Federal. Agora, o momento é de temperança, é de buscar-se a correção de rumos sem atropelo, principalmente sem partir-se, como que para uma censura prévia. Isso é incompreensível em um Estado democrático de direito. Gente, perfeito, que porrada! Ao contrário do restante da imprensa, que não tem coragem de dizer que o que Moraes faz é censura prévia, é abusivo e é ilegal. Marco Aurélio não, ele diz com todas as letras, sem rodeios. Agora, olha ele mostrando no detalhe a censura prévia que Moraes impôs contra Bolsonaro. O senhor vê, então, nessa decisão de Moraes censura. Em quais pontos exatamente, ministro? Quando ele proíbe a participação em rede social, quando ele proíbe e aí passa a penar o cidadão, que o cidadão mantenha um diálogo com terceiros e impõe, pior do que isso, impõe a um ex-presidente da República algo que é humilhante, que é o uso tornozeleira. Para quê? Qual é o receio dele fugir? Não pode haver esse receio. Em direito penal, o meio justifica o fim, jamais o fim ao meio, sob pena de termos aí a Babel, de termos um contexto que não se mostrará harmônico com a Constituição Federal. Inclusive, eu tenho lido o noticiário e ele não definiu bem o alcance dessa censura prévia. Censura, considerada os ares democráticos da Constituição de 1988, é inimaginável. Qual é a medula do Estado? A liberdade de expressão. Agora, prejudicados, sim, podem entrar com ação visando responsabilizar quem direito penalmente e civilmente. Eu não vejo com bons olhos e fico muito triste, porque o desgaste do Supremo, o desgaste institucional é enorme. Puxando aí pelo Supremo, você acha que o caminho... Quanta lucidez, gente. Quanta lucidez. Ministro Marco Aurélio, como o senhor faz falta lá no Supremo com esse seu bom senso. A gente não precisa concordar em tudo com o ministro Marco Aurélio, nem achar que tudo que ele fez ou decidiu na carreira dele como ministro do Supremo foi bom. Mas é inegável que ele está do lado certo da história quando o assunto são as nossas liberdades mais preciosas, como a liberdade de expressão. E aqui agora ele fala sobre como o que está acontecendo hoje não aconteceu nem no regime militar. Nem no regime militar, olha aí. Espero que essa postura não acabe intimidando a grande imprensa. E gere aí um cesseio e gere consequências inimagináveis. Não se coaduna com o Estado Democrático de Direito o que vem ocorrendo. Nós não tivemos isso sequer quando vivenciamos o regime de exceção, que foi o regime militar. Espero que tivemos isso sequer. Isso aí, sensacional, brilhante, perfeito, no ponto, mostrando que
O que a gente vive hoje é a pior violação de direitos humanos em série desde a ditadura e talvez em vários pontos pior do que a ditadura em relação à liberdade de expressão, como o próprio Marco Aurélio disse. E agora, gente, a melhor parte que eu prometi pra vocês. A jornalista pergunta pro Marco Aurélio o que está por trás de Moraes. E a resposta é simplesmente sensacional. O Supremo caminha para onde nesse momento? Não sei. Basta considerar que houve uma emenda regimental deslocando a competência do plenário para as turmas em processo crime. Estive 31 anos na bancada do Supremo e nunca julgamos em turma processo crime. Alguma coisa está errada. Eu espero que não se chegue a julgar processo crime individualmente, monocraticamente. Ministro, em relação às decisões de Moraes, neste caso específico de julgamento dessas decisões sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor acha que o que está movendo ou embasando essas decisões de Moraes, hein? Eu teria que colocá-lo em um divã e fazer uma análise, talvez mediante um ato maior, uma análise do que ele pensa, o que está por trás de tudo isso. O que eu digo é que essa atuação alargada do Supremo e uma atuação tão incisiva implica desgaste para a instituição. Eu vou fazer uma pergunta, indagando a uma pessoa do povo, você gostaria de ser julgado hoje pelo Supremo? A resposta vai ser negativa. Eu, por exemplo... Certíssimo ele, certíssimo. Gente, Marco Aurélio barbarizou Moraes. Marco Aurélio é muito elegante, mas ao dizer que o ministro Alexandre de Moraes precisaria ir para o divã, que ele precisaria colocar Moraes no divã, fazer psicanálise, se tratar da cabeça, que é preciso fazer uma análise do que está acontecendo na cabeça de Moraes, a pergunta que vem à mente é: Moraes enlouqueceu? É caso de hospício? Será que um divã não é eufemismo para camisa de força? Me conta aí nos comentários.